Há uma pergunta que muitos cristãos carregam em silêncio. Será que Deus realmente me equipou para algo? Olhamos para pessoas ao redor, pessoas que pregam com poder, servem com alegria, curam, ensinam, lideram, e nos perguntamos se fomos esquecidos. A palavra de Deus responde com clareza: ninguém foi esquecido. O mesmo Espírito que pousou sobre os apóstolos em Pentecostes, o mesmo que inspirou profetas e fortaleceu mártires, habita em cada coração que se rendeu a Jesus Cristo. E onde ele habita, ele equipa. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. A diversidade é proposital, meus queridos. Paulo escreve em 1 Coríntios 12 que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Essa tensão, diversidade na unidade, não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser celebrado. Deus não criou um exército de cópias idênticas. Ele criou um corpo, onde cada parte é insubstituível. O dom de ensinar não é superior ao dom de servir. A palavra de sabedoria não vale mais que o dom de misericórdia. Cada manifestação do Espírito foi concedida com propósito, não para envaidecer quem a recebe, mas para beneficiar quem está ao redor. Quando começamos a competir pelos dons, em vez de exercê-los, perdemos de vista o doador. O Espírito distribui como quer, a cada um, e ele sabe exatamente o que você precisa para cumprir o seu chamado. No livro de Isaías 11, 2, descreve o Espírito que repousaria sobre o Messias, e a teologia cristã, ao longo dos séculos, reconheceu nesses 7 atributos os alicerces do caráter espiritual de qualquer cristão que caminha com o Espírito Santo. Compreenda os 7 dons e o caráter espiritual. Sabedoria. Ver a vida com os olhos de Deus. Entendimento. Compreender as verdades da fé. Conselho. Discernir o caminho certo a seguir. Fortaleza. Perseverar diante das adversidades. Ciência. Conhecer a Deus e a sua vontade. Piedade. Viver com devoção sincera. Temor de Deus. Reverenciar a santidade divina. Esses dons não são conquistas espirituais, são graças recebidas. Não se obtém pelo esforço, mas pela rendição. Quanto mais o crente se abre ao Espírito, mais esses atributos moldam seu caráter, suas decisões e seus relacionamentos. O dom existe para ser exercido. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. 1 Pedro 4, 10. Pedro usa uma linguagem de mordomia. Administrar fielmente. O dom que você recebeu não é seu, você é o administrador, não o dono. Isso tira o peso da perfeição e coloca no lugar a responsabilidade da fidelidade. Não somos cobrados pelo tamanho do nosso dom, mas pela nossa disposição de exercê-lo. O servo que recebeu 2 talentos e os dobrou foi elogiado com as mesmas palavras que aquele que recebeu 5. Mateus 25, 23. O critério não é o quanto, mas o com que disposição. Paulo reforça em Romanos 12, 6. Use o dom na proporção da sua fé. Isso significa começar de onde você está. Não espere ter mais fé, mais preparo, mais certeza. Exercite o dom que você tem, com a fé que você tem, e veja o Espírito multiplicar o resultado. O poder que nos torna testemunhas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. As últimas palavras de Jesus antes de ascender não foram uma exortação moral, foram uma promessa. O poder para ser testemunha não vem de personalidade, de talento ou de treinamento, vem do Espírito Santo. Os discípulos que receberam essa promessa eram pessoas comuns, pescadores, coletores de impostos, ex-zelotes. O que os transformou em instrumentos que sacudiram o mundo foi o mesmo Espírito que habita em você hoje. A questão não é se você tem poder suficiente, é se você está disponível para que esse poder flua através de você.
Ser testemunha começa em Jerusalém, no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança. Não subestime o impacto de uma vida rendida ao Espírito nos ambientes cotidianos. Muitas vezes é exatamente aí que o reino de Deus se expande com mais força.